Mais uma vez, então, um bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Leitão. Ele é um médico formado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência em medicina interna, depois especialização em medicina do exercício e do esporte, especialização em cardiologia, tem ampla experiência na área de medicina esportiva, viajou com a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, atuou durante muitos anos como diretor médico na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Atualmente ele coordena o programa de pós-graduação em Medicina do Exercício e Esporte do Cefit da Unip, desde 2015. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte desde 2017. Muito bem-vindo, Leitão. Então, a ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre esse período difícil que nós estamos tendo da pandemia e o retorno a essas atividades. Fique à vontade, sinta-se em casa. Se quiser primeiro apresentar, depois a gente abre para as perguntas ou interrompendo e participando. A gente tem um público aqui muito capacitado. Se quiser a participação deles, fique à vontade para fazer como julgar melhor, tá bom? Bem-vindo, bom dia. Paulo, obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer ao convite que foi feito pelo Paulo, pelo Andreoli, mas por toda a equipe, todo o staff da Unifesp, da disciplina de Medicina do Exercício e do Esporte, e dizer que, mais do que o Marcelo, acho que aqui a gente tem hoje essa aproximação entre essa disciplina, esse serviço e a sociedade brasileira, e espero que isso seja algo que tenha continuidade, que possa haver outras atividades em parceria. Isso é muito importante para fortalecer as duas instituições, né? Então, espero que a gente tenha a possibilidade de ter continuidade e ter ações em conjunto no futuro aí. Perfeito. Nós Dar um abraço especial. tivemos algumas atividades com o pessoal da medicina de aventura, então acho que essas ferramentas online estão sendo muito boas para estreitar essas relações. Então nós estamos à disposição da sociedade, o que quiser fazer, utilizar aqui nosso canal de divulgação, os residentes, todo o nosso staff, para a gente é um prazer, Leitão. Por favor, continue. Excelente, excelente. Dar um abraço especial aqui, estou vendo o Fernando aqui. O Fernando, acho que eu sempre que ele entra nas reuniões do Zoom é a mesma coisa. Eu acho que esse é um vídeo gravado dele, ele não está aí, ele bota um vídeo só para dizer que ele está aí. Que sempre está igualzinho, com a mesma camisa, mesmo penteado. Bom, eu posso compartilhar a tela aqui, Paulo? Por favor, deixa eu ver se tem todos os participantes, ok, fique à vontade. Deixa eu ver aqui, então. Aqui. Então a ideia é claro que sempre que houver alguma pergunta, alguma dúvida ao longo da nossa conversa, não há nenhum problema em que vocês perguntem, vocês interrompam. Paulo, você que está aí também, se puder ajudar a moderar esse movimento, porque às vezes eu não estou com o chat aberto aqui, eu não estou vendo como as coisas estão evoluindo. Então, a qualquer momento, a gente está à disposição para poder ouvir perguntas e comentários. Mas a ideia, na verdade, eu vou fazer um apanhado bastante rápido dessa questão e aí eu acho que a ideia é que realmente a partir do final dessa conversa que a gente tem inicialmente, mais para introduzir o assunto, que a gente possa aí realmente fazer uma discussão sobre isso, porque a gente vai chegar à conclusão, como todos vocês já têm ideia, de que esse é um tema, além de ser muito atual, ele é um tema extremamente dinâmico que a gente está ainda aprendendo muito com relação a todas essas informações e eu acho que a ideia é justamente a gente ir atualizando e discutindo essas questões todas. Então, a gente, quando fala da questão da Covid-19, uma pandemia que foi decretada em março de 2020, o início de tudo isso foi na China e Wuhan, não se tem exatamente certo quando isso começou, mas parece que entre novembro e dezembro de 2019. A letalidade também é algo que ainda precisa ser melhor definido, mas ela parece que gira em torno de 1 a 2% dos indivíduos. E acho que uma das grandes questões, um dos grandes aspectos importantes é a gente lembrar do grande número de indivíduos assintomáticos acometidos por essa situação, por essa doença. Em dados italianos, se reporta que entre 50% a 75% de pessoas com o RT-PCR positivo são assintomáticos. Então, a gente imagina o grande contingente de pessoas acometidas,
assintomáticas ou muitas vezes oligossintomáticas, e ainda mais quando a gente tem a dificuldade da testagem, que é ainda um grande desafio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, a gente consegue entender como realmente a gente ainda está navegando por um mar aí que a gente é realmente desconhecido para nós. E aí as tomadas de decisão em consequência disso, elas se tornam sempre muito mais difíceis. A gente tem visto aí as dificuldades todas que os órgãos governamentais têm para tomar decisões para um ou para o outro lado, porque, como o ex-ministro Nelson Teich falou, a gente não sabe exatamente ainda o que está acontecendo. E aí o isolamento social foi a medida primordialmente adotada no mundo, né? Um pouco mais, um pouco menos, de acordo com os diferentes países ou de acordo com diferentes regiões dentro dos países, mas independente de qual foi a intensidade com que esse isolamento social foi decretado e adotado, isso impactou nas atividades físicas em geral e principalmente impactou nos esportes competitivos, nas grandes modalidades, no futebol, as ligas mundiais, as ligas europeias, as ligas sul-americanas, todas as grandes ligas de esporte competitivo nos Estados Unidos, todas elas interromperam suas atividades num fenômeno que a gente nunca viu antes no mundo, né? E aí o que acontece? É claro que tudo isso gera uma preocupação, gera uma ansiedade, gera uma angústia nas pessoas que estão envolvidas com o esporte, e com a redução que se observa na velocidade da pandemia, e a gente tem que lembrar talvez que essa redução da velocidade da pandemia ela está acontecendo principalmente na Europa. Aqui a gente ainda não conseguiu identificar essa redução de velocidade. Então, um dos problemas que a gente identifica, pelo menos na minha forma de ver, é que nós estamos adotando, muitas vezes, resoluções que estão sendo tomadas em países onde a evolução do quadro da doença está um pouco à frente do que a gente está encontrando aqui. Seja porque aqui isso veio um pouquinho mais tardiamente, seja porque talvez as medidas que foram adotadas possam ter sido mais eficientes em alguns lugares e menos eficientes em outros, né? E aí não cabe aqui a gente entrar em discussões aí que sejam de polarização para um ou para outro caminho, não é essa a nossa ideia, né? Eu acho que a ideia é realmente a gente fazer a discussão mais do ponto de vista científico, mas compreender que esse tipo de mudança de conduta, ou de variação de conduta, pode impactar também no momento mais apropriado de tomada de decisão. Então, muitas vezes importar os modelos que a gente tem importado ou que a gente tende a importar, principalmente da Europa, pode ser interessante porque a gente tem o tempo que eles já tiveram de experiência para aproveitar e conhecer um pouquinho melhor a situação, mas a gente tem que prestar muita atenção no timing adequado para a gente tomar essas medidas e aplicá-las aqui no nosso país. Então, existe um grande clamor para o retorno aos treinos, para o retorno aos jogos, para o retorno às competições. A grande pergunta é essa, né? Será que a gente realmente já está no momento, falando aqui no Brasil, de retornar a todas essas atividades? Será que a gente pode considerar que esse retorno ele deve ser igual, homogêneo em todos os lugares do Brasil, onde as situações são extremamente diferentes? E aí, pensando em algumas modalidades que têm aí uma perspectiva de um campeonato nacional, como é que nós vamos resolver essa questão de um campeonato nacional no momento em que a gente tem estados e cidades com situações completamente diferentes? Então, todas essas são perguntas que, na verdade, a gente talvez não tenha as respostas, mas que eu acho que são importantes de serem levantadas e a gente pode debatê-las aqui com vocês. É claro que o impacto positivo está muito bem estabelecido quando se faz o retorno aos jogos, e a gente compreende, e a sociedade brasileira está terminando de fazer um guia, uma recomendação de retorno às atividades esportivas e competitivas, e a gente, quando começa a escrever sobre essa situação e a situar essa questão, a gente coloca a compreensão que se tem que ter da necessidade que o atleta profissional tem de voltar à sua atividade, porque é a atividade que traz o seu sustento, ele é um atleta profissional. Então é absolutamente compreensível essa angústia, essa necessidade, esse anseio que o esporte profissional tem em relação a isso, não só no âmbito do atleta, mas do âmbito também dos espectadores, né? Aí toda essa discussão também de o esporte faz com que as pessoas tenham alguma coisa para também se divertir, o lazer, que isso possa eventualmente impactar nas questões relacionadas a
desculpa, entrou aqui um WhatsApp que me atrapalhou. Há o retorno às atividades e que a gente tem que, então, também levar isso em consideração. E, obviamente, que a indústria, toda a indústria envolvida no negócio esporte, que é uma indústria muito grande, também está sendo negativamente impactada, e esse retorno ele é algo que é desejável do ponto de vista também dessa indústria. O que nós temos que lembrar é que os efeitos relacionados à saúde cardiovascular e ao bem-estar dos atletas ainda não estão bem esclarecidos. A gente não sabe muito bem o que é que acontece, o que pode acontecer e, consequentemente, a gente tem que ter realmente um cuidado maior quando a gente fala desse retorno aos jogos. Então, a gente lembra que os efeitos sobre o sistema cardiovascular, com esse pouco conhecimento, eles trazem um grande desafio, tanto em termos de diagnóstico. Então, quem é que a gente vai estudar melhor para poder identificar se foi acometido do ponto de vista cardiovascular? Será que quando a gente não estuda essas pessoas, a gente deixa passar algumas situações que deveriam ter sido identificadas e que podem eventualmente trazer uma repercussão negativa mais adiante? E o desafio terapêutico, que é conseguir efetivamente implementar essas intervenções em termos de diagnóstico, né? Então a gente lembra que, na verdade, a Covid-19 não é uma doença que acomete apenas o sistema respiratório, que é o que mais chama atenção, né? Que traz as manifestações mais notáveis e que leva muitas vezes o indivíduo a uma internação, a necessidade de fazer ir para um respirador artificial, mas também existem os acometimentos cardiovasculares, mas existem acometimentos em vários outros órgãos e sistemas. A gente considera, na verdade, a Covid-19 como uma doença multissistêmica. Aqui, alguns marcadores que são usados, principalmente falando aqui das questões cardiovasculares. Então, quais são os marcadores que são usados? E aqui, o que a gente tem que lembrar é que, muitas vezes, esse tipo de investigação ela é feita apenas quando o indivíduo está internado, e especialmente quando ele está internado já numa condição de maior gravidade, já está numa UTI. Muitas vezes, e muitas vezes não, quase a totalidade dos pacientes que tiveram infecção oligossintomática, assintomática, e que não foram, então, para um atendimento hospitalar, acabam não sendo submetidos a essa investigação. Existem relatos aí já de infecções relacionadas à Covid-19, por dados aí já coletados da experiência chinesa, de que existe edema miocárdico, fibrose miocárdica, redução da função ventricular esquerda, e que essas manifestações elas podem ser persistentes após a recuperação da infecção. Então, como é que nós fazemos para abordar esse indivíduo que foi acometido pela infecção, que fez um tratamento, que eventualmente foi internado, e que a gente passa o período de tempo necessário para que ele possa sair do risco de ser transmissor da doença para outras pessoas? Mas e aí? Mas ele está já liberado, então, para retornar às suas atividades plenamente, sem nenhum tipo de investigação? Parece que não, parece que essas questões aqui, além de questões respiratórias, trazem para a gente uma série de desafios também. Então, lembrar que a maioria dos acometidos pela Covid-19 são assintomáticos ou têm oligossintomas, não são submetidos, consequentemente, a testes cardiovasculares e, consequentemente, isso nos traz uma grande incerteza sobre o acometimento cardiovascular, porque a gente sabe que os mais graves têm uma alta incidência de acometimento cardiovascular. Muito provavelmente os que têm acometimento menos grave devem ter uma incidência menor, mas qual é essa incidência? Nós simplesmente não sabemos. E essas complicações não diagnosticadas têm o potencial de comprometer essa volta segura aos esportes competitivos. E vejam, não só os esportes competitivos, mas a prática de exercício. A gente tem que lembrar que, quando a gente sai do âmbito profissional, a gente tem muitas pessoas que não são atletas profissionais, mas que treinam num nível de intensidade de esforço ou com volume de exercício que muitas vezes se aproxima do que o atleta profissional faz. Então, a gente tem que também ter a preocupação e tem que saber como conduzir, como fazer a conduta em relação a essas situações. As miocardites ocultas, já se sabe, hoje a gente já discute isso, e isso em tempos pré-Covid-19, que a miocardite oculta ela é uma causa comum de morte súbita em atletas jovens. E hoje a gente sabe que mudou um pouquinho aquela visão em relação às principais causas de morte súbita, e parece que as cardiopatias congênitas elas não respondem por aquele número tão elevado que a gente antigamente achava de acometimento de morte súbita, principalmente em indivíduos mais jovens.
Existe um artigo que foi publicado americano que sugere que em recrutas com treinamento, realizando treinamento básico nos Estados Unidos, a miocardite é a principal causa de morte súbita nessa população. Então, nós temos que ter em mente que, se a gente tem aquela situação que a gente comentou anteriormente, de uma possível miocardite, que pode ter uma manifestação tardia na Covid-19 e que a miocardite está relacionada com morte súbita em atletas, nós temos que ter uma preocupação em identificar apropriadamente esse tipo de quadro. E um dado preocupante que a gente traz da experiência italiana é que foi relatado um aumento de morte súbita extra-hospitalar em 60% na Itália durante a Covid-19, quando comparado a um período de um ano anterior à Covid-19. Então, claro que a gente sabe que a própria questão do isolamento, do medo das pessoas de procurarem atendimento médico pode ter feito com que uma situação relacionada à doença isquêmica coronariana crônica, que possa ter agudizado e levado ao infarto, possa ser responsável por uma parte desse aumento de morte súbita. Mas será que a gente também tem esse aumento em relação a essa miocardite eventualmente oculta e que pode ter desenvolvido um quadro mais grave e também levado à morte súbita? Então, é uma outra questão que a gente tem que discutir aqui. E aí a gente fica preocupado com tudo isso, se a gente começa a liberar as pessoas a voltarem à atividade física, se a gente vai estar, eventualmente, daqui a pouco, se deparando com um pico de morte súbita no retorno às atividades esportivas, tanto em âmbito profissional como em âmbito amador. Então, novas abordagens são necessárias, nós devemos ter algum tipo de avaliação, médica, quer dizer, temos que fazer uma avaliação pré-participação nesses indivíduos, e isso quer dizer que a gente tem que estar preparado para, se todos seguirem essas recomendações, a gente tem um grande contingente de pessoas que vão procurar o atendimento do especialista em medicina do exercício do esporte, do cardiologista, do clínico, que vão precisar desse tipo de avaliação para poder ter uma orientação apropriada. E é muito importante, e isso é uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem, a testagem é fundamental porque ela permite que a gente consiga identificar a melhor conduta, e a gente vai depois mostrar um dos algoritmos que é proposto aqui para a abordagem e a conduta nos pacientes com eventual acometimento cardiovascular que tiveram infecção por Covid-19 e estão querendo voltar à atividade física. Então, essa conduta ela é muito mais bem orientada se a gente tiver realmente uma testagem apropriada que identifique a real situação do indivíduo. E a outra coisa e isso a gente sabe que aqui no Brasil isso é uma grande dificuldade, o registro das ocorrências, da evolução que a gente tem nesses indivíduos no retorno à atividade física, ela é fundamental, porque ela vai permitir que a gente possa comparar as estratégias, tanto de prevenção quanto de tratamento, para ajustar da melhor forma possível essa conduta. Então, o ideal seria que a gente pudesse ter aqui, por exemplo, no Brasil, um banco de dados nacional de registro de avaliações de indivíduos retornando às atividades esportivas e atividades físicas, e que se pudesse, então, acompanhar e relatar toda a evolução desses indivíduos para que a gente pudesse ter mais informação e que isso nos ajudasse a organizar a melhor conduta possível. Então, a gente tem um dilema aqui hoje, né? O dilema nós temos que pensar que nós não podemos ter um retorno demasiadamente conservador, porque isso pode atrapalhar tanto em toda a questão relacionada, como a gente já mencionou, ao esporte profissional e as suas consequências, o seu impacto na indústria e nos atletas, principalmente. Mas também a gente tem que lembrar que essa tendência que existe hoje das pessoas imaginarem, acharem que elas não podem fazer exercício, que elas não devem fazer exercício, e a gente sabe que há pelo menos um relato de que as orientações de atividade física em casa em alguns lugares, as orientações de isolamento social fizeram com que muitas pessoas que eram fisicamente ativas tenham deixado de fazer atividade física nessa fase. Então, esse retorno demasiadamente conservador pode atrapalhar nesse sentido. Por outro lado, o retorno muito precoce também pode trazer essas repercussões negativas, então nós temos que encontrar esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele é realmente bastante difícil de ser encontrado. Então nós temos que, como a gente falou, renovar a avaliação pré-participação, e eu vou mostrar aqui rapidinho, na semana passada a gente participou de um webinar
da CBF, falando justamente sobre essas questões da volta à atividade física, e o pessoal me pediu para falar um pouquinho sobre o papel que eventualmente a ergoespirometria poderia ter no auxílio à avaliação dos atletas retornando à atividade física. Então, esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2004, avaliando pacientes recuperados da SARS. Da SARS, a original, a primeira, que aconteceu em 2002, 2003, e eles avaliaram que 3 meses após a alta hospitalar, metade dos pacientes tinham função pulmonar ainda alterada e 41% de pacientes tinham redução da aptidão cardiorrespiratória não atribuída a essa limitação respiratória. Então, nós observamos aqui então que existem realmente algumas manifestações de repercussões tardias após a infecção, após o tratamento e após a alta. Então, a gente tem que pensar que isso aconteceu naqueles pacientes internados e isso eventualmente pode acontecer em pacientes que não tiveram internação porque tiveram uma manifestação mais suave. Dos parâmetros clínicos da ergospirometria, eu não vou aqui entrar nisso, não é o nosso objetivo, mas eu só vou reforçar que dentro desses parâmetros, o que a gente lembrou é que quando a gente fala, por exemplo, no VO2 máximo, que é um parâmetro que é importante, que é facilmente obtido no teste de esforço cardiopulmonar, ele é muito utilizado e ele pode ser utilizado no atleta porque ele tem um valor prognóstico importante. Contudo, nos atletas, na população geral, quando a gente tem um valor de consumo máximo de oxigênio baixo, abaixo de 85% do previsto para sexo e idade, a gente consegue desenvolver fluxogramas, desenvolver algoritmos para poder fazer uma investigação mais apropriada desses indivíduos. Contudo, quando a gente tem atletas, primeiro, a comparação do VO2 máximo dos atletas com a população geral, ela é difícil de ser feita, porque em geral eles têm VO2 muito superiores a 100% do máximo previsto. Então, mesmo que um atleta tenha uma perda de condicionamento, se você for comparar esse VO2 máximo com a população geral, ele, em geral, invariavelmente vai estar ainda acima, e você vai dizer que então o teste é um teste normal, que não tem nenhuma alteração. Mas a gente pode usar a análise seriada. Então, você tem um atleta que você acompanha periodicamente e que você faz a análise seriada do consumo máximo de oxigênio. E aí você pode conseguir identificar aquele atleta que teve uma pequena redução da sua aptidão cardiorrespiratória e que eventualmente precisa de uma investigação adicional. Então, seria eventualmente um critério. Porém, nesse contexto atual em que os atletas estão voltando à atividade física, eles já perderam uma quantidade, uma parcela considerável da sua aptidão cardiorrespiratória nesse período de destreinamento. E, consequentemente, a gente não consegue usar, então, o VO2 máximo para esse tipo de para essa avaliação nesse momento. Então, o VO2 máximo para auxiliar a identificação de distúrbios em atletas retornando ao treinamento nessa fase pós-Covid-19 não é um bom critério em função disso que a gente já explicou. E aí a gente pensa em outras variáveis, e uma das variáveis que tem se mostrado talvez uma variável interessante é o delta VO, é o VEV-CO2 slope. O VEV-CO2 slope é uma variável que ela tem uma característica de ser mais eficiência dependente do que performance dependente. Então, ela pode eventualmente ser um critério interessante de você fazer uma comparação de um atleta que tinha um teste feito na pré-temporada e que tinha uma determinada resposta ao exercício, e esse atleta repetindo esse teste após ou nesse retorno, ou se você tem alguma suspeita de algum distúrbio, ele pode eventualmente apresentar uma variação desse VEV-SO2 slope, e isso pode ser um sinal que ajude a gente a encaminhar esse indivíduo, esse atleta, para uma investigação mais aprofundada. Isso aqui é um trabalho que foi publicado também, foi em 2020, em que eles... não, esse aqui não, isso aqui é outra coisa, desculpe. Então, aqui a gente tem um trabalho fazendo avaliação do efeito do destreinamento no padrão respiratório e ventilatório em jogadores de futebol jovens que foram testados com teste cardiopulmonar no final de uma temporada em que eles estavam com nível de aptidão cardiorrespiratória elevado. Eles entraram no período de férias e 6 ou 7 semanas depois eles foram retestados. E o que se observou? Que, claro, que caiu a aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos nesse período de treinamento, mas que o VEV-SO2 slope não se modificou durante esse período pós-destreinamento,
num teste de esforço máximo, sugerindo então que o VO2 slope ele se mantém inalterado, independente do nível de aptidão relacionada ao treinamento. Ele vai se alterar em relação à eficiência ventilatória eventualmente comprometida. E aí mais um estudo aqui com ciclistas de alto nível, finalistas e ganhadores da Volta da França. Eles acompanharam esse grupo de ciclistas durante 3 anos e observaram que o VO2 slope desses grupos de indivíduos nesses 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano de avaliação, não se modificou significativamente. A gente tem aqui a reta, o slope das três avaliações, você veja que elas praticamente se sobrepõem uma à outra, mostrando então que não houve variação do VO2 slope. Contudo, quando a gente avalia nesse grupo de indivíduos a performance pelo pico de potência, eles tiveram uma modificação nessa variável, mostrando então que houve variações de performance, mas que o padrão de eficiência ventilatória não se alterou. Então, pode ser que o VO2 slope seja uma variável interessante de a gente dar mais atenção, especialmente quando a gente faz a avaliação dos nossos atletas também, porque a gente já presta muita atenção no VO2 slope quando a gente faz a avaliação de indivíduos, por exemplo, cardiopatas, principalmente com insuficiência cardíaca. Nessas condições, o VO2 slope é muito avaliado, muito valorizado como um fator prognóstico. E aí a gente tem aqui um outro gráfico mostrando que quando você, nesse estudo com os ciclistas, analisa e compara e plota o VO2 slope versus VO2 máximo, a gente não tem uma boa correlação entre essas duas variáveis. Então, a gente deve realizar a avaliação pré-participação no jogo, na volta ao jogo. E aqui era um resumo do final da apresentação para a CBF, mas eu quero só destacar aqui, que o VO2 slope é uma variável que, quando alterada, especialmente em comparação com testes anteriores, pode sugerir a necessidade de uma investigação mais pormenorizada. Tá? Aqui a gente tem o fluxograma que é proposto pelo Begich e pelo Benjamin Levine. Tem vários outros fluxogramas que se assemelham a esses, mas o que é importante a gente observar aqui, depois se a gente quiser discutir um pouquinho mais isso, a gente pode, mas é lembrar que nos indivíduos, para você poder desenvolver esse fluxograma, esse algoritmo, a primeira informação importante é saber se o indivíduo ele foi acometido ou não pela Covid, e aí a gente volta à questão da importância dos testes. Quero aproveitar aqui para fazer sempre o que eu posso, eu falo sobre, a gente falou sobre ergospirometria, porque a gente ainda não vê a ergospirometria como uma intervenção que é utilizada de forma regular. E a gente sempre se questiona, né? Eu já fui muitas vezes convidado para participar em congressos de medicina do esporte, de cardiologia, de mesas falando ergometria versus ergospirometria. E eu acho que não existe esse versus, né? Quando a gente começou a ter os relógios que mediam frequência cardíaca, eles começaram sendo extremamente básicos e eles evoluíram para os relógios hoje que tem GPS integrado, que tem uma série de outras informações. Quando eu jogava futebol na minha infância, eu usava quichute, que era o nosso tênis especial para jogar futebol, era o objeto de desejo que a gente tinha, e isso foi evoluindo para as chuteiras mais aprimoradas hoje. Mas continua sendo uma chuteira, então não é quichute versus chuteiras, é uma evolução. E a gente continua tendo essa discussão quando fala em ergometria e a gente tenta confrontar com a ergospirometria. E o que mais me chama a atenção é quando a gente fala sobre o ecocardiograma, que ao longo do tempo foi evoluindo, iniciando com o modo M, foi para o bidimensional, Doppler, análise em cores, depois o strain e o eco tridimensional. E todas essas tecnologias vão sendo incorporadas à medida que elas vão surgindo ao ecocardiograma. Por que a ergospirometria não é incorporada, a análise de gases não é incorporada a um teste de esforço e todo mundo vai fazendo teste à medida que essa nova tecnologia vai surgindo? Porque é mais caro, é uma das justificativas. Hoje, cada vez menos a gente tem uma diferença entre os custos de um e de outro teste. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente até tem uma remuneração melhor com a ergospirometria quando comparado à ergometria. E mais do que isso, eu acho que a grande barreira é muitas vezes a dificuldade que o médico, em geral, tem para compreender, para dominar, para estar familiarizado com as informações, principalmente relacionadas com a fisiologia do exercício que a ergospirometria nos proporciona. Mas eu acho que a gente tem que tentar começar a combater isso. Eu acho que para os residentes que estão aí começando, espero que eles comecem a enxergar que quando se fala, pelo menos a minha forma de ver, teste de esforço,
o teste de esforço tem que ser completo com todas as informações possíveis. Nós tivemos ano passado em Foz do Iguaçu o 30º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte. Nós teríamos aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba, estou aqui, a gente teria esse ano, no final de outubro, o Congresso brasileiro, que seria um congresso presencial. Em função da pandemia, nós mudamos a característica desse evento. Então, o 32º Congresso Brasileiro e o 12º Congresso Sul-Americano vão acontecer esse ano, só que congressos integralmente virtuais, online. A gente já está com as inscrições abertas, com uma programação extremamente interessante. A gente ainda está terminando, mas nós já temos confirmado o Dr. David Niemann, que é um dos grandes estudiosos na área da imunologia do exercício, que vai falar dentro de um simpósio de Covid-19, exercício e função imune, vai dar algumas palestras para nós. O Dr. Cooper vai falar também num dos outros simpósios. Nós vamos ter um simpósio de cardiologia do exercício e do esporte. Nós temos o Dr. Fábio Pigozzi, que é o presidente da Federação Internacional de Medicina do Esporte, que também vai estar participando conosco. Então, vai ser uma programação bastante interessante, e eu convido vocês não só a participarem, estarem junto conosco, mas também a divulgarem amplamente esse evento. Queria deixar aqui os links das mídias da Sociedade Brasileira. A gente tem publicado regularmente informes, notas. Como eu falei para vocês no começo, nós estamos finalizando uma recomendação sobre essa questão do retorno às atividades físicas, retorno aos jogos da Sociedade Brasileira, e assim que ela estiver finalizada, ela vai ser também publicada em todas essas nossas mídias. Paulo, eu acho que para a gente fazer aí uma introdução, a gente colocar uma série de pontos que eu acho que agora merecem a gente ouvir as dúvidas, as perguntas, e também a gente ouvir a opinião do pessoal que está acompanhando a gente aqui. Queria agradecer a atenção de vocês e, de novo, agradecer muito aí ao convite do Paulo, do Andreoli, da Unifesp, e estou à disposição para a gente discutir aqui esses aspectos todos que a gente levantou. Brilhante, excelente apresentação, Leitão. Eu queria só aqui, antes da gente entrar para as perguntas, né, nós temos vários professores aqui, o Fernando, a Maíta, Maurício de Taubaté, enfim, inúmeros aqui que eu vi entrando. Eu só queria ressaltar sobre o congresso. Nós tivemos, na semana passada, um primeiro congresso online, que foi do basquete. Eu e o Andreoli trabalhamos no basquete. Claro que esse modelo existe algumas limitações, mas também existem muitas vantagens. Às vezes, quando você tem a dificuldade de viajar, enfim, todos nós que temos outros compromissos, que às vezes se disponibilizar, ficar 5 dias fora, às vezes isso acaba atrapalhando um pouquinho. Quando você faz o evento online, você tanto pode assistir a apresentação na hora, quanto você pode assistir depois. Às vezes até em congresso não é infrequente que você tenha 2 temas que são concorrentes e você não consegue dar atenção aos 2. E nesse formato online, a aula está disponível ali, você consegue assistir com mais tranquilidade. Então, acho sim que esse congresso vai ser um sucesso. É um formato que nos foi imposto, não escolhido, mas eu acho que a gente vai ter algumas desvantagens, mas algumas vantagens também, inclusive até de ter convidados internacionais que muitas vezes não poderiam estar pessoalmente. Então, eu participarei, vamos divulgar, certamente vai ser um sucesso. E aí, queria abrir aqui para o pessoal, Fernando. O Carlos André também está com a gente, ele cuida do nosso ambulatório de atletas mais velhos um pouco, de geriatria do esporte. Eu também acho que esse retorno, né, nessa população também é um assunto interessante para a gente falar, mas isso deixo mais para frente. Fernando, que é da casa e também está com a gente, quiser fazer as suas considerações da aula, enfim, todos fiquem à vontade. Se tem uma pergunta aqui da Maíta, Fernando, se quiser falar alguma coisa, por favor. Você que é nosso professor, que é de casa também, por favor. Não estamos te ouvindo. Consegui liberar o som aqui. Agora tá ok, não tá? Manda ver, estão ouvindo. Ótimo. Boa. Então, bom, parabenizar o Leitão aí. Eu tinha já acompanhado algumas dessas coisas que ele falou no webinar lá da CBF, né? Um dia antes eu também tinha participado. A CBF fez também um webinar de retorno ao esporte amador, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que o Leitão chamou a atenção, né? Existe uma pressão econômica, uma pressão
social, uma pressão até política nessa história do retorno, né, à atividade. Só que o pessoal das peladas, o pessoal do futebol de praia, das peladas dos clubes, tal, eles acham que, pelo fato de estar gradativamente voltando o futebol profissional, eles também podem fazer a mesma coisa. Só que é muito simples. Eles não têm 1/10 da estrutura que o esporte profissional e todo o controle, departamento médico, fisiologista e tal, tem nessa volta. Então, até está sendo muito discutido aí, né? O Paulo falou muito bem, né? A própria CBB está fazendo os protocolos dela, a CBV também, do voleibol, a CBF está tentando fazer os protocolos, mas a gente não pode esquecer que, embora eles também tenham esse controle, né, a oportunidade de volta também é um pouco discutível, né? Você tem no Brasil aí, pela falta de testagem, inclusive, você nem sabe direito se você está na ascendente, se você está no pico, ou se você está na descendente. O futebol europeu voltou, mas ele voltou claramente com um diagnóstico de curva descendente, né? Nós nem isso podemos dizer e já estamos voltando. E a gente está se baseando nos testes, e a testagem é muito importante, só que a gente tem que lembrar que tem vários tipos de teste, tem várias marcas diferentes de teste, a porcentagem de falso positivo não é desprezível, muito menos a porcentagem de falso negativo também não é desprezível. Então, quando você faz uma triagem de populacional, eu costumo comparar isso com usar o IMC, né, o índice de massa corpórea, para ver se uma população está engordando ou está mantendo peso e tal. O IMC é bom para isso, né, para uma triagem, para uma visão geral. Mas no esporte, mesmo no esporte coletivo, a análise da Covid ela é individual, ela é jogador por jogador, né? Então, não adianta, é igual o IMC, não adianta isso. Você cortou o som aí, Paulão? Não, aqui eu tô ouvindo. Não sei, Leitão, se teve algum O Leitão corte deu na sua. um toque aqui. É que Curitiba está longe, entendeu? Mas então, você também, às vezes, se basear tão cegamente nos testes dos jogadores, né? Você pode estar incorrendo em riscos aí de falsos negativos, jogador competindo, né? Um respirando na cara do outro, né? Futebol não tem distanciamento mínimo, né? Os caras vão encostar mesmo. Eu acho até engraçado, né? Você estão tem ouvindo, uma Fernando? marcação. Pessoal, eu não estou ouvindo nada aqui. Eu estou ouvindo. Leitão, você não está ouvindo? Talvez tirar esse fone e colocar de novo. Eu estou ouvindo bem aqui. Não, o Marcelo, ele mesmo cortou o fone. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Acho que você cortou, Marcelo. O doutor Marcelo fez alguma coisa que ele cortou exclusivamente do Fernando. Esse é pessoal. É pessoal. Mas continuando aí, então, rapaz, a gente corre um risco sério nessa brincadeira, né? Eu acho engraçado. Sem áudio. Você fala assim, ó, no futebol você não pode ir com o gol, né? Então, a comemoração do gol não pode acontecer porque os jogadores não podem se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores podem marcar homem a homem, um na cara do outro. Então, tem coisa também que a gente vê que a barra está sendo um pouco forçada, né? E eu acho que esses cuidados a gente ainda tem que levar em conta, somente a gente que está na área médica do esporte, né? A gente sente muito essa pressão comercial, política dentro do esporte, né? E essa é mais uma fase de pressão. Só eu vou sair e vou reiniciar porque o meu som cortou, tá? Claro, fique à vontade, fique à vontade. Eu não estou ouvindo nada aqui. Já te aceito, fique à vontade. Então, Fernando, eu por acho favor. que a gente como médico do esporte e tal, a gente tem que prestar bastante atenção mesmo nessa pressão política, nessa pressão econômica, nessa pressão social, né? Porque a gente sabe disso na volta do atleta com contusão, né?
a pressão que a gente sofre de técnicos, de preparadores físicos, para fazer um retorno, muitas vezes, precoce de um atleta, que é importante. Eu acho que essa fase de Covid só vai exacerbar esse tipo de pressão e a gente precisa segurar. Já me alonguei bastante para ajudar o Marcelo nessa história, o Paulo falou muito bem também, do nosso congresso, né? Tem muita gente que interpreta um congresso virtual como uma opção meia boca, né? Bom, já que não deu para fazer o congresso direito, né, vamos fazer um virtual só para fazer um meia boca aí e dizer que teve. E, na verdade, lembrar, como muito bem o Paulo falou, que num congresso virtual a gente às vezes tem uma chance maior de trazer até mais gente, principalmente de fora, esses convidados internacionais, que numa situação comum você não conseguiria pagar Seria passagem, difícil, né? hospedagem e tal. Então, na verdade, a tendência do congresso nessa forma é ter até uma gama de palestrantes até muito melhor do que a gente conseguiria. Então, a gente espera realmente que esse congresso nosso aí em outubro, e aí está no primeiro lote também, né? A gente fez um esquema diferente, né, de inscrições. Os preços estão bem baixos, né, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, mas a hora que o primeiro lote esgotar, aí já vai para o segundo, vai subindo. Então, o pessoal que puder aproveitar, e aproveita, porque eu acho que, em termos de nível, vai ser até uma presença de palestrantes muito mais elevada do que a gente conseguiria se fosse presencial. E a gente conseguiu ver, né, Fernando, que dá realmente dá para usar essas ferramentas e conseguir fazer até consulta, que é uma coisa que eu imaginei que eu nunca faria. Eu tive uma consulta agora de manhã, estou tendo cada vez mais durante a semana os pacientes até optando por isso. Quando você dá a opção até de ser presencial, às vezes por uma questão de logística, eles acabam até optando. Então acho que é uma ferramenta que veio para ficar, não foi a escolha do momento, mas tem muitas vantagens e eu acho que a gente vai conseguir reunir muita gente boa assim no congresso. Marcelo, nos ouve bem agora? Ouço. Leitão, e tem algumas perguntas que estavam na fila aqui, já vou começar a fazer na ordem para a gente acabar não perdendo o assunto. A primeira foi da Maíta, a professora Maíta, que é da ginecologia, que também faz parte do nosso staff. Parabeniza pela aula e pergunta se um esportista amador de 25 anos com IgG positivo para Covid-19 nunca teve sintomas. Ele vai retornar ao esporte. Além do exame físico, eletrocardiograma de repouso teria indicação de eco? Então, eu estou tentando abrir de novo aqui o meu PowerPoint que tinha aquele fluxograma que eu coloquei para vocês, Uhum. Maíta, mas assim, enquanto eu abro aqui eu vou respondendo. Atleta assintomático, o que eles recomendam é que ele fique 14 dias depois do diagnóstico, do teste positivo, ele fique restrito à atividade física e a partir do 14º dia, se ele não teve nenhuma outra manifestação, ele pode retornar às atividades, mas o que ele sempre tem chamado a atenção é que é necessário fazer uma monitorização contínua desse indivíduo, um acompanhamento desse indivíduo, para que se ele tiver qualquer manifestação, se mude daí a conduta. Deixa eu ver aqui se eu acho meu Fica à vontade. PowerPoint aqui. Então, nessa recomendação, eles dizem para nem colocam a necessidade de fazer o eletrocardiograma. Agora, se ele começa a ter alguma manifestação, aí já muda, aí o fluxograma nos ajuda a avaliar isso. O que eu acho que é importante, acho que a mensagem mais importante dessa conversa toda, e que é uma mensagem que a gente tem que passar para os nossos atletas e para as federações, confederações, etc., é que os atletas devem ser submetidos a uma reavaliação. A profundidade, a complexidade dessa avaliação vai depender de o que se encontra, dessas situações aí que a gente vê no fluxograma, mas que eles têm que ser submetidos a uma avaliação. Eu vou até linkar junto com a pergunta do Carlos André, depois eu volto para a da Paula aqui, justamente porque essa complexidade da avaliação vai depender muitas vezes do esporte, do perfil do atleta, enfim, de algumas outras condições. E o Carlos André, como eu falei, ele cuida desses atletas mais experientes nossos aqui. Como é que fica, então, com um corredor de rua de 65 anos? Como é que a gente vai orientar? Vai ser diferente o tempo de retorno, os exames, essa avaliação? Como é que você vê isso daí, Leitão? Uma população de atletas claro, não profissionais, mas um pouco mais experiente. E, Carlos, se quiser depois complementar também, nos dar a sua visão, acrescentaria bastante. Paulo, talvez você tenha que me dar a autorização para compartilhar a tela de novo aqui. Eu estou Aqui clicando e ele tá. está dizendo que eu não estou. É?
aqui, está dizendo, mas eu estou tirando e reconcedendo aqui a autorização. Tenta agora. Todos os participantes. Tem algum? Ah, achei aqui. Vamos ver se vai agora. Ah, e agora foi. Beleza. Ok. Então a pergunta foi um atleta de 65 anos, corredor, que está voltando e que não teve nenhuma manifestação, é isso? Ficou em Isso. casa e aí agora está liberado, é isso? Quais os cuidados, né, diferentes que nós vamos ter com a população em relação à idade, uma idade mais avançada? O que eu vou fazer diferente de um cara de 20, 40 ou 65? Devo ter algum cuidado diferente por conta da idade? Evitar, por exemplo, academia, né? O Carlos coloca aqui academia, como é que fica? Só, por exemplo, em parques, que seriam áreas abertas? Como é que a gente vai se preocupar com esse atleta mais experiente? Veja, aí a gente tem que pensar assim, são duas coisas distintas, né? A primeira ele pode voltar à atividade física do ponto de vista simplesmente da fisiologia ou da fisiopatologia da doença e quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso. Aí, independente se a atividade física for feita ao ar livre, na academia, na piscina, no clube, não importa. Então, aí, esse atleta assintomático de 65 anos, que quer retornar à atividade física e não tem nenhuma manifestação, passa por uma avaliação clínica. Se essa avaliação clínica tiver ok, e esse atleta muitas vezes ele já deve ter informações anteriores que o médico que o acompanha tem, e estando tudo ok, ele está liberado para o retorno progressivo sem nenhum problema. A questão de locais onde você tem um risco maior de contato, de aproximação, de compartilhamento de materiais, daí já é um outro aspecto que tem que ser discutido, né? A gente ainda tem eu não sei como é que está em São Paulo agora, mais recentemente, mas aqui em Curitiba, na semana retrasada, eles liberaram as academias e a semana passada fecharam novamente, pelo medo que se tem da questão da aglomeração, do ambiente fechado e do contato e do compartilhamento de equipamentos. Então, aí vai depender muito mais de orientações do ponto de vista sanitário. É claro que se você tiver um atleta mais idoso, que potencialmente tem um risco maior de desenvolver um quadro mais grave se ele for contaminado, se ele puder evitar nessas situações ainda os ambientes fechados, os ambientes que possam ter compartilhamento de equipamentos, é melhor. Outra coisa que entra nessa discussão é a questão da máscara, que é uma outra questão que está sendo muito discutida e muito levantada. Usa ou não usa máscara? Na verdade, a questão da máscara é para você minimizar o risco de contaminação, de transmissão ou de você ser contaminado. E aí, acho que o que a gente deve seguir são as recomendações que cada cidade, que cada estado determina em relação ao uso da máscara. Eu acho que aqui no Brasil há uma recomendação nacional para que tenha que se usar máscara em ambientes públicos e, consequentemente, se você sai da sua casa para fazer exercício, seja ao ar livre, seja numa academia, seja num parque, você deve usar máscara para fazer atividade física, por mais que a gente saiba que a máscara traz algum desconforto, que não é a melhor coisa do mundo, que para atividade de alta performance ela atrapalha, mas a gente tem que pensar que aí a gente tem que seguir a recomendação que a gente tem da autoridade local. A gente pode até discutir as questões da máscara do ponto de vista de comprometimento de performance, de desconforto, mas eu acho que a informação ou talvez a recomendação mais importante aí nesse aspecto passa a ser a recomendação da autoridade sanitária, do Ministério, da Secretaria de Saúde e assim por diante. Tanto o nosso país tem dimensões continentais e a gente vê que as realidades entre os estados e os próprios municípios são bem distintas, né? Então, claro que você tem que ver a situação em cada local, né? Existem cidades do interior que tiveram 1, 2 casos, eu acho que o cuidado é diferente, enfim, de nós que estamos em grandes centros. A Paula Benayon, que é médica do esporte também, ela pergunta aqui sobre a dosagem de troponina sugeridos nos protocolos. Como é que você vê isso daí, Marcelo? Não, Paulo, a gente vê assim, ó, vamos olhar aqui, então, vamos acompanhar aqui na tela o fluxograma que é o fluxograma lá do Aaron Baggish, do Benjamin Levine e alguns outros autores. Tem outros que podem modificar um pouquinho para mais ou para menos. O que eles colocam aqui é que se você tem um indivíduo que ele teve sintomas leves, não hospitalizado, e ele no período sintomático, ele tinha você tem que avaliar a condição dele em repouso, sem exercício, reavaliar se ele tem deterioração clínica,
Se ele não tiver deterioração clínica e com 2 meses de convalescência após essas manifestações, ele pode retornar às atividades, mas aí eles recomendam que se faça, então, uma avaliação mais aprofundada, inclusive com dosagem de troponina. E nos pacientes mais graves, aí também há essa necessidade, porque isso pode auxiliar. Veja, a gente lembrou assim, então, a gente muitas vezes pode ter um indivíduo que teve uma miocardite, que ficou silenciosa, ele não teve grandes manifestações, ele foi oligossintomático e não foi testado, e aí esse indivíduo pode evoluir, e muitas vezes ele pode ter uma apresentação dessa miocardite, quando ele retorna à prática esportiva, com uma arritmia ou com uma intolerância aos esforços, que você vai investigar mais a fundo. Mas você tem no indivíduo que teve um acometimento um pouco mais grave já uma probabilidade maior de se ter tido um dano miocárdico. Então, nesses indivíduos, a testagem da troponina é importante para que você possa estratificar melhor em que momento você pode já liberar ou qual é a profundidade da investigação que você vai fazer. Muito bem. Aí aqui é uma pergunta do Murilo. O Murilo trabalha com a gente aqui no Paralímpico, também é do nosso staff, e aqui eu pergunto para os três aí, pelo menos que eu vejo de cara, que fazem parte das questões mais administrativas. Até o Fernando, da nossa primeira turma aqui de Medicina Esportiva, bem-vindo aí, Fernando. Prazer, participe mais, está sempre convidado. O Murilo pergunta aqui para a gente, como é que vocês veem o fato, né? E eu acho que é uma posição até da sociedade, acho que é legal a gente ouvi-la, então. O fato das academias não exigirem nenhum tipo de avaliação pré-participação para início e retorno às atividades físicas, sendo o Brasil o segundo país em número de academias. Até complemento, será que nesse retorno pós-Covid dá para a gente ficar sem essa avaliação? Né? Então são duas coisas, né? A avaliação em geral e talvez a avaliação após esse retorno de pandemia. Como é que vocês veem isso daí? Bom, vou começar, depois eu passo aí para os outros. A gente discute muito isso com os nossos alunos aí na pós-graduação, com o pessoal nos congressos. Eu sou partidário de que a avaliação médica deveria ser feita em todos que estão começando uma atividade física e repetida periodicamente. Então, as academias, elas deveriam trabalhar, na minha forma de ver, junto com a avaliação médica. Eu sempre falo que é uma coisa muito curiosa a gente observar que eu tenho, às vezes, pessoas que chegam no meu consultório que fazem avaliação física, que é uma avaliação feita pelo profissional de educação física, e nenhum problema com a avaliação física, ela traz informações úteis, fazem 5, 6 vezes por ano e não fazem uma avaliação médica. Então não tem sentido, porque a avaliação médica ela vai trazer algumas informações adicionais. Aqui em Curitiba, a gente ainda tem uma situação de uma legislação que exige que as academias tenham atestado médico das pessoas que frequentam academias, clubes, etc. E uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, que uma das maiores, talvez a maior rede de academias do Brasil hoje, que eu sei que aí em São Paulo não pede atestado, porque aí a legislação não exige, mas aqui eles são extremamente rigorosos e eles não deixam de pedir o atestado para todo mundo. Então eles entendem que do ponto de vista legal eles têm que seguir as recomendações. Eu acho que a gente tinha que resgatar essas recomendações e fazer talvez uma recomendação que fosse homogênea para todo o país. Essa é a minha forma de ver. E aí eles falam muito assim, mas o questionário é uma coisa que resolve. Infelizmente, o questionário, no contexto, no âmbito que ele é aplicado na academia, ele não funciona, porque quem está aplicando o questionário, às vezes, é uma pessoa da parte administrativa da academia que já diz para o aluno, olha, se você responder sim para alguma dessas perguntas, você vai ter que fazer uma avaliação, você não vai poder entrar na atividade de hoje. E aí é claro que a pessoa bota não em tudo e vai entrar e vai começar a fazer exercício. Então, o questionário, quando ele é bem feito, ele pode ser um instrumento, mas infelizmente não é isso que acontece no que a gente vê. E aí, mais ainda, né, Paulo, nesse momento em que a gente falou durante a nossa apresentação, que é muito importante que as pessoas sejam submetidas a uma reavaliação antes de recomeçar, para que elas possam ter uma segurança maior, com toda essa incerteza que a gente ainda tem frente à Covid-19, aí tem que fazer a avaliação mesmo. Fernandos, complementariam alguma coisa? Acho que já está bem esclarecido, mas alguma coisa além que vocês complementariam? Fernando Torres e Fernando Bianchini, alguma coisa mais a acrescentar? Primeiro Torres, pela idade. Nossa senhora, mas ele tem mais cabelo. São os mais novos antes? Mas são os mais novos antes? Ele tem mais cabelo que você, hein? Mas isso nunca foi o problema, eu não tenho cabelo desde 17. Isso aí.
Mas eu acho que essa visão do Marcelo é correta, mas é a mesma coisa, cai na mesma coisa do retorno ao esporte, do retorno ao futebol. É a pressão econômica, né? É o corporativismo, é a pressão sobre os vereadores, é a pressão sobre o deputado para jogar uma lei lá liberando. E aqui em São Paulo a gente tem uma lei municipal que preconiza o parqui, né? E que é o questionário. Fechou. Depois de uns anos, aí veio uma lei estadual, aí pegando então toda a cidade de São Paulo, fazendo o quê? Parqui. Aí o Rio de Janeiro fez o quê? Uma mesma legislação, acho que só para não dizer que estava exatamente igual, eles pegaram o parqui e puseram 2, 3 questões a mais no parqui, e aumentaram para 10 questões, se eu não me engano, né? E é questionário também, né? Então, com isso, a parte da triagem inicial realmente foi para o brejo, entendeu bem mais os anseios das academias, que eram pressionadas a manter o médico ali dentro. O aluno reclamava, né? Falava, pô, mas vocês estão querendo que eu faça atestado, tragam um atestado, mas por que vocês não deixam um departamento médico aqui, já que eu vou fazer avaliação física, também fazer avaliação médica? As academias sempre enxergam. Eu fiquei quase 17 anos na supervisão geral de uma grande rede aqui em São Paulo, né, com unidades de 7.000, era a mais cara de São Paulo na época, né? O Bianchini, inclusive, passou por ela no estágio da residência, eles passavam lá com a gente, inclusive, que eu lembro, né? A gente tinha lá ergospirometria, inclusive, dentro da própria academia, como o Marcelo falou, já que vai fazer o ergométrico, já faz um ergospirométrico. Tudo isso acabou, né? Essas academias, eles nunca enxergaram isso como investimento, como um valor agregado para o aluno. Eles sempre enxergaram isso como custo. E essas legislações simplificando e dando só a triagem como suficiente, na verdade, atendeu muito mais a parte comercial do que a saúde dos alunos. Na verdade, é essa. Só fazendo meu primeiro comentário. Primeiro, parabéns ao Marcelo aí pela aula, para o Paulo pela iniciativa da Unifesp aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar realmente essas oportunidades online para trazer pessoas que normalmente a gente não conseguiria trazer, e até eu mesmo participar aqui com vocês, que para mim é sempre uma alegria muito grande. Só um contraponto em relação ao que eu pego muito aqui no consultório, né? Eu vivo uma realidade de interior, não de grandes academias, nem da capital, em que nem sempre a assistência médica também ela é imediata, assim, né? Mesmo quando a gente fala de convênios, a depender do convênio que a pessoa tem, ela não consegue marcar uma consulta imediatamente. Então, eu só tomo um cuidado quando eu faço uma orientação não geral. Na orientação geral, eu falo muito com os colegas que eu gostaria que todos fizessem uma avaliação médica, mas na orientação individual, ali no consultório, do paciente, no dia a dia, eu sempre tento conversar e ver que tipo de atividade física vai querer fazer, com qual intensidade, aonde ele vai querer fazer, para também não tornar essa avaliação médica prévia um empecilho para que ele comece uma atividade física. Então, eu tento tomar esse cuidado, porque se no convênio aqui a pessoa já pode demorar aí 30 dias para conseguir marcar os exames, fazer os exames e trazer o resultado para o médico assistente de novo, imagina pelo SUS. Quando a gente fala de SUS, isso cai por terra. Ir para o SUS fazer uma avaliação pré-participação esportiva é uma utopia bem difícil na realidade da população. Então, eu tento tomar esse cuidado sempre, até quando eu converso com colegas que trabalham com outras especialidades, eu sempre tento pôr esse aspecto. Uma atividade física leve a moderada, sem fator de risco, sem sintomatologia, a pessoa pode começar antes de vir conversar comigo.
e depois fazer uma avaliação médica sempre que tiver oportunidade. O grande problema é que se nossa população tivesse a educação que precisava ter, a gente não precisava de lei falando que tem ou não tem que fazer avaliação. Ela ia procurar avaliação, né? Ao contrário disso, a gente não tem uma população educada, no sentido de educacional mesmo, e a gente acaba tendo que se basear em leis, e as leis, como o meu xará disse, muitas vezes levam em consideração outros interesses que não só os interesses científicos e médicos. Queria que o Carlos André... Desculpa, termine, por favor. Não, era só esse ponto mesmo. O Carlos André fez um contraponto aqui também, falando um pouquinho dessa questão da disponibilidade de exames. Queria que ele complementasse para a gente. Carlos, fique à vontade. Olá, pessoal. Muito legal, muito prazer estar falando com vocês. Bela aula. Mas seguindo um pouquinho aí no meu ex-residente Fernando Bianchi comentou, eu acho que a gente fica sempre entre a cruz e a espada, né? Eu dou exemplo nosso aí a nossa participação na medicina esportiva aí da escola, em que muitas vezes a gente recebe, claro, que todos que estão nos procurando terão a nossa avaliação, no mínimo uma avaliação clínica, no mínimo muito bem feita, né? Evidentemente, mas caso a gente necessite de algum exame complementar, já é um grande gargalo, né? Então, eu sempre faz parte do treinamento do médico, e aí eu posso falar dos dois lados, eu falo do médico residente da medicina esportiva, mas também do médico residente de outras áreas, já que no ambulatório de medicina esportiva a gente recebe também outros médicos em treinamento de residência, né, da geriatria, por exemplo, em algum momento recebemos da clínica médica. A gente tem que ter a ideia de não fechar a porta, né? De deixar a porta sempre aberta e a janela aberta. Mas, claro que a avaliação clínica, muitas vezes, ela não é o suficiente, mas é o que nós temos minimamente para poder realizar. Agora, infelizmente, nem todos os usuários ou todos os praticantes que não têm condições de ter acesso a uma avaliação clínica de qualquer espécie, nem quando tem uma dor de barriga ou nem quando precisa ou gostaria de fazer uma prática de atividade física, de exercício físico, a gente realmente sente muito essa situação. No caso dos idosos, né, só para finalizar esse comentário, acho que uma coisa que está acontecendo, a gente abriu o ambulatório, aí o ambulatório hoje temos mais pacientes no ambulatório, agora à tarde, uma perda muito importante da parte de condicionamento muscular, né? Porque até que a parte aeróbica, de uma certa forma, eles até conseguem, muitas vezes, na própria residência, no próprio prédio, subindo escada, descendo escada, andando perto de casa, andando no quarteirão, eles até tentam manter algum tipo de atividade. Eu estou falando do praticante de exercício, não um atleta amador. Agora, atividade resistida, que para o idoso, para aquele indivíduo com mais de 65 anos de idade, é fundamental, tanto do ponto de vista imunológico, quanto do ponto de vista de atividades de vida diária, combatendo sarcopenia. Puxa vida, isso tem uma perda aí absurda. A gente está aí com os nossos idosos que participam e fazem atividade lá no Clube Escola Mané Garrincha, estão todos eles sem aula, né, sem atividade aí há 3 meses, e a gente está tentando manter contato com eles por chamadas, por videochamadas, por outras plataformas, para tentar manter pelo menos a moral deles em alta estima. A gente percebe que houve uma perda e a gente não sabe. A gente sabe que quando o idoso perde massa muscular ou força muscular, recuperar isso é muito complicado, né? Então, é uma tristeza muito grande isso tudo, né? Mas um abraço a vocês, muito obrigado aí pela participação. Muito bem, vamos às últimas questões aqui, Leitão, por favor, fique à vontade. Só queria falar um contraponto de 2 questões. O primeiro é assim, quando a gente fala em indivíduos que vão para a academia, não são esses indivíduos que não têm condição socioeconômica nenhuma, porque se eles têm condição de pagar uma academia, eles já têm uma realidade diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as próprias academias usam esse argumento. O que o Fernando Bianchini falou está perfeito.
quando a gente fala em termos de intervenção de saúde pública, essa avaliação não pode ser uma barreira, mas ao mesmo tempo, quando você pega uma pessoa que vai para uma academia que provavelmente já está querendo fazer uma atividade mais intensa e que já tem condição financeira de pagar a academia, por que ele não tem condição financeira de pagar uma avaliação médica? Aí é uma questão da pessoa priorizar o que ela quer usar, como ela quer gastar o seu dinheiro, e infelizmente as pessoas não gostam de gastar dinheiro com saúde, gostam de gastar dinheiro com outras coisas. Então acho que essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba fazendo uma ressonância com o que as academias falam, e aí a gente atrapalha ainda mais essa necessidade que eu continuo achando que ela existe e ela deveria ser revista. E a questão que o... Oi? Por favor, continue. E o que o Carlos falou do pessoal da musculação a questão do treinamento resistido, ela é mais difícil a pessoa fazer sozinha, né? Mas o que eu acho que a gente está vendo aí com toda essa mudança, com toda essa inserção da tecnologia, eu não sei se você já teve, você falou que você tem entrado em contato com os seus atletas, alunos, para aumentar a estima deles e motivá-los, mas eu acho que a gente vai poder aos pouquinhos começar a conseguir desenvolver instrumentos que permitam que você possa fazer orientações à distância. E talvez essa seja uma forma também de a gente quebrar algumas outras barreiras que existem nessa questão de você oferecer orientação de exercício para um grupo de populações maiores. Aí pode ser uma coisa interessante de ser desenvolvida no futuro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse aplicativo, acho que vai ser a nossa última questão. Eu só faria também aqui mais um ponto. Eu tendo a pensar um pouco mais como você, o Fernando. Eu acho que, Fernando Carmelo, medicina do trabalho, por exemplo, é uma coisa que é imposto pelas empresas. Claro que existe um custo, mas eu não pensaria em fazer uma lei, talvez obrigando, mas uma campanha de realmente de conscientização, até mesmo para valorizar a especialidade de medicina esportiva. Mostrar que realmente é preciso essa avaliação, porque enquanto você não tiver realmente essa conscientização e de alguma forma você forçar as pessoas a procurarem um médico do esporte, elas vão continuar sem saber o que é, sem interesse e sem gastar. Então, eu acho que uma academia, quem paga às vezes R$400, R$500, que é o preço usual numa academia aí nas grandes cidades, eu acho que conseguiria pagar uma avaliação médica assim, mas claro, isso é um tema para um outro assunto. O que eu vejo aqui, vou começar respondendo brevemente, e aí também peço para você complementar, Leitão, com relação a um protocolo mínimo aqui. Eu vi que o Maurício, dois participantes aqui, o Paolo e o Henrique, perguntaram sobre o protocolo mínimo. A gente tem discutido isso então no basquete. Eu acho que um protocolo para todo mundo, não sei se seria possível, porque existem realidades diferentes, né? Até mesmo o nível de contato entre os jogadores nas diferentes modalidades, eles são diferentes. A realidade financeira do futebol, por exemplo, é diferente de outros esportes. Então, acho que algumas medidas educacionais, algumas medidas de profilaxia de contaminação, algumas medidas com relação ao staff técnico de contato, essas medidas eu acho que sim são comuns em todas as modalidades. Entretanto, eu acho que um protocolo mais padronizado para todo mundo, eu não sei se ele se adequaria, se ele ajudaria, realmente se ele se englobaria em todas essas modalidades. Como é que você vê isso, Leitão? Eu acho que assim, os protocolos, a gente tem assim 3 questões dentro de protocolos, né? O protocolo relacionado com os cuidados de isolamento, de distanciamento, de higienização, e aí eu acho que, claro, que esses protocolos eles têm que contemplar algumas particularidades que cada modalidade tem, mas eles vão seguir mais ou menos um senso comum. Eu acho que isso não é muito complicado. No que diz respeito ao acompanhamento médico, eu sempre digo assim, se você tem dificuldade em instituir intervenções ou exames, garanta pelo menos que o seu paciente, aluno ou atleta seja visto por um médico. Porque aí você abre uma porta para que ele, sendo avaliado por um médico, e o médico identificando alguma situação que traga preocupação, ele sugira e ele estimule a que isso aconteça, seja estimulando o paciente a ir atrás de um exame, mesmo que ele tenha que ter um custo com isso, ou seja, cutucando a instituição, o clube, a federação a qual ele está associado para que se faça isso, até porque daí a gente começa a ter uma questão de corresponsabilidade, e aí as coisas às vezes começam a acontecer melhor. Tá? Então, em relação a isso. Agora, tem uma questão que eu queria lançar aqui,
e que ainda é uma questão que eu não consegui ainda uma resposta para ela, e eu tenho uma dúvida muito grande, que é principalmente quando a gente fala da prática propriamente dita, porque quando você fala em treinamento isolado, tudo bem. Quando você fala em treinamento em conjunto, ainda que você consiga afastar, tudo bem. Mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande em entender como é que o pessoal lá da Alemanha, da Bundesliga, da liga, das outras ligas de futebol, conseguiu liberar o esporte competitivo numa modalidade como o futebol, onde o contato físico é extremamente próximo e, consequentemente, a probabilidade de contaminação no indivíduo que esteja contaminado, de transmissão no indivíduo que esteja contaminado, ela é extremamente elevada. Eu já vi alguns estudos mostrando que o percentual de tempo que o atleta fica em contato um com o outro, ele não é muito alto. Tudo bem, não é muito alto, mas a hora que eles têm esse contato próximo é muito alto. E até fica uma coisa contraditória, por exemplo, no futebol, dizerem assim, você pode se agarrar no escanteio, mas você não pode se cumprimentar na hora do gol. É uma coisa meio contraditória. E se a gente fala em distanciamento, em cuidados de higienização, e a gente fala, pode jogar futebol, a minha preocupação é, a gente começa a estimular. Eu estou aqui na minha casa, na frente da minha casa, que tem uma pracinha com uma cancha de futebol de areia. O pessoal vai começar a jogar, porque eles vão ver os caras jogando e falar assim, bom, a gente pode jogar também, se eles podem, a gente pode. Então, essa é uma preocupação. Eu não sei se eles já têm alguma informação, eu não consegui encontrar essa informação. Eu acho que você, Paulo, o Andreoli, estão envolvidos com o basquete, que é um outro esporte de contato, e que talvez já tenha um pouco mais de investigação a esse respeito, mas essa é uma grande dificuldade que eu tenho para compreender esse tipo de liberação, que é diferente totalmente de você falar do tênis, em que você tem dois atletas distanciados aí por uma quantidade grande de metros, e que aí o problema é completamente diferente. Concordo. O que a gente tem visto no basquete, a realidade, por exemplo, na Espanha, a gente tem um jogador que está na Espanha, ele está sendo testado a cada 3 dias. Além de todas essas informações, todas essas orientações, esses cuidados, máscara, esse retorno ao esporte ele foi feito de uma forma gradual também, então separando um treino mais individualizado, depois desse treino mais individualizado, acompanhava se as pessoas não tinham sintomas, e isso foi evoluindo ao longo de dias para chegar num treino realmente de contato, um treino mais físico. Os campeonatos, nós tivemos ontem uma discussão, eu, o Andreoli e a Sana, que trabalhamos no basquete, sobre a possibilidade de fazer o campeonato feminino de basquete no Brasil. E o que foi discutido, né, o que estava sendo discutido é que a única forma disso ser feito seria seguindo o modelo da NBA, da WNBA, que seria colocar as pessoas numa quarentena. Né? É praticamente impossível você conseguir testar todo mundo, ter um tempo que às vezes eles estão assintomáticos, repetir esse teste e não ter uma contaminação grande. Então a ideia seria fechar todo mundo num complexo, essas pessoas seriam testadas antes, seriam testadas com alguma rotina lá dentro e ficariam impedidas de sair. Funcionários, staff, jogadores, então, mas isso funciona para competições que podem ser feitas num modelo mais enxuto, às vezes algumas semanas, né? Se você pensar num campeonato que vai levar 4, 5 meses, isso fica inviável, né? Por isso que eu acho que o protocolo, eu acho que as medidas básicas, a gente acaba vendo que no nosso protocolo da CBB, o do vôlei, as orientações do COB, essas medidas de informação, de prevenção, elas são semelhantes. Entretanto, eu acho que é difícil a gente uniformizar porque cada esporte tem uma característica que é bem distinta. E para finalizar, eu ressalto, né, em todas essas aulas que a gente tem feito, a gente tem lembrado que a informação sobre essa pandemia, ela muda muito rapidamente, né? Nós tivemos uma aula brilhante com o Carlos André um mês atrás, falando justamente sobre Covid, sobre a imunidade dos atletas, e parece que hoje a gente realmente tem mais conhecimento, e cada vez que a gente nos reúne, a cada 2 semanas, a gente vê que os protocolos melhoraram, os testes, então acho que a gente ainda está aprendendo, certamente daqui a um mês a gente vai ter uma ideia melhor de como fazer esse protocolo de retorno ao esporte para cada modalidade. Mas eu acho que hoje uma uniformidade eu acho que ainda não é possível. Vou te fazer a última pergunta aqui, Leitão, com relação a ferramentas, aplicativos, ferramentas para auxiliar nesse retorno, né? Então a Paloma, se não me engano, ela é nutricionista, ela pergunta aqui que tem alguns aplicativos como Garmin, Polar, Fitbit, que auxiliam tanto, que mostram que houve uma redução da atividade, né? Número de passos no dia, por exemplo, mas um aumento dessa atividade indoor. Como é que você vê essas ferramentas, né? Tanto para mostrar o descondicionamento, quanto para auxiliar
no condicionamento, na preparação das pessoas que estão aí fechadas em casa? Eu acho que eles são instrumentos que são extremamente interessantes. Ah, isoladamente eles não funcionam, eles têm que entrar dentro de um contexto, de uma série de medidas que têm que ser aplicadas. A gente, quando fala na aula de pós-graduação lá no CEFIT sobre a questão do sedentarismo e mecanismos de combate ao sedentarismo, tem uma série de intervenções que são consideradas e são vistas como interessantes para fazer a pessoa adotar uma mudança de comportamento e outras que são importantes para você manter o comportamento. E aí esses instrumentos, esses aplicativos, eles são muito bem vistos na hora de você adotar uma mudança de comportamento. Mas existe uma questão de redes sociais, de estímulo das pessoas dentro dos grupos que ajudam a fazer essa manutenção. Então, acho que eles vêm como uma boa intervenção, mas volto a dizer que tem que estar junto com a recomendação sistemática de todos os profissionais de saúde, sejam nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos, falando sobre exercício. As pessoas têm que, o médico tem que perguntar sobre exercício no seu consultório e estimular o indivíduo a fazer exercício. E junto com isso, esses aplicativos podem ajudar, sim. Eu acho que eles são muito interessantes. Muito bem. Gostaria de agradecer a sua participação, deixar o convite aberto, se quiser falar um pouquinho sobre esse congresso mais para frente, discutir o que são os temas, apresentar para todo mundo. Acho que aqui é um fórum que reúne pessoas da área do esporte. Então, a gente vê com muito bons olhos essa união aí com as sociedades. A gente acha que realmente tem que crescer junto. Existe um espaço grande para isso. Então, Leitão, mais uma vez agradeço a sua participação. O Fernando, que é da casa, Fernando Bianchini, também da nossa turma, Carlos André, Maurício, Murilo, enfim. Agradecer a presença de todos. Foi um prazer imenso, aula muito esclarecedora. Quando quiser, Leitão está sempre convidado a participar, tá bom? Pessoal, essa aula vai ficar disponível, então, no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Todos estão convidados. Na próxima terça-feira, às 11 horas, nós vamos falar um pouquinho sobre lesão de LCA em crianças e adolescentes, tá bom? Leitão, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Uma boa semana aí a todos. Paulo, obrigado. Foi um grande prazer. Não só eu, como toda a sociedade brasileira está totalmente aberta aí para todos vocês, à disposição. Eu estou aqui no chat, eu coloquei o meu celular. Quem quiser ter alguma outra informação ou quiser tirar alguma dúvida pelo WhatsApp, eu estou inteira à disposição. A sociedade com todos os seus canais, o Fernando Torres também, que é o nosso diretor de comunicação. E assim que a gente finalizar essa nossa recomendação sobre retorno à atividade física da sociedade brasileira, isso deve acontecer nos próximos dias, na semana que vem, a gente vai publicar. E se você puder, Paulo, eu vou pedir para que você ajude a gente a disseminar, a compartilhar isso aí. Isso se quiser fazer a divulgação aqui, fazer a apresentação desse cronograma de vocês, vai ser um imenso prazer. Tá ótimo. Mais uma vez, agradeço, então, em nome dos nossos professores. O Andreoli mandou uma mensagem aqui, todos eles estão enrolados. Terça-feira é nosso dia administrativo, então, eu aqui, o meu agradecimento em nome de toda a nossa equipe, tá bom? Um abraço a todos, boa semana, até terça-feira que vem. Abração, Leitão, muito obrigado. Obrigado.